Iniciou a gravação ou não? Bom, iniciou a gravação, pessoal. Então começou a gravação. Bom dia a todos. Estamos começando o nosso encontro síncrono no dia 12 de janeiro. Estamos chegando aí na nossa reta final da disciplina de microbiologia. Hoje nós não iremos corrigir exercício, porque o protozoário são duas aulas, características gerais dos protozoários e os protozoários relacionados a doenças. Aí eu achei melhor agora a gente explicar o conteúdo e disponibilizar questões gerais essa semana para serem respondidas até semana que vem. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. E vamos lá. Vocês estão aí vendo características gerais dos protozoários? É esse que está aparecendo aí para vocês? Então tá bom. Os protozoários, pessoal, eles são organismos unicelulares. Até agora a gente já estudou bactérias, organismos procariotos, né? E depois fungos, organismos eucariotos com parede celular. Então, tanto a bactéria quanto o fungo são organismos que possuem parede celular e que a digestão era extracelular, né? Eles secretavam as enzimas e absorviam os nutrientes. Então, ó, eles absorviam, por absorção. Agora nós chegamos em um organismo que tem a habilidade de ingerir o alimento. Então, vai ingerir por fagocitose. Então, ele agora é o primeiro organismo que tem a habilidade de fazer a fagocitose e ingerir grandes partículas ou organismos inteiros, tá? Como outras células de bactérias, algumas células de fungos, leveduras, né? E outros protozoários mesmo. Então, o protozoário consegue se alimentar de bactérias, se alimentar de leveduras, em alguns casos, e até mesmo de outros protozoários menores, né? O maior se alimentando do menor. Eles pertencem ao reino protista, os protozoários, juntamente com as algas, e aí nós vamos ver as algas unicelulares e talosas também nas próximas aulas. Algas vocês veem também com o Rodrigo Everaldo, não é? O Everaldo Rodrigo, correto? A gente não vai ver com você? Mas vocês veem algas com o Rodrigo também, ou não? Ah, sim. Sim, vemos sim. Vem, né? Não, então tá bom, porque assim, é muito coincidente um com o outro. Vocês vão ver de novo aqui comigo algas. Mas não sei se vai ser muito diferente do que foi visto com o Everaldo Rodrigo, porque é uma parte que converge. Então tem as algas talosas com ele, que são as macroalgas, que sucedem, né? Vamos pôr assim, os vegetais superiores. Então é um conteúdo que vocês observam em microbiologia, mas também observam na parte de botânica com ele. Eu falo isso porque com a agronomia eles sempre citam para mim que é uma parte que eles viram também com o Everaldo. Então, a gente faz uma coisa meio que complementar. Nós não vamos ver da mesma forma como a gente viu bactérias, estamos vendo protozoários tão extensos. A gente vê as algas de uma forma mais geral. Então, voltando aqui para os protozoários, esses organismos formados por uma única célula, que não possuem parede celular e que têm a capacidade de ingerir alimentos, né? E como uma única célula, o organismo formado por uma única célula, ele tem que ter todas as características, né? Tem que ter a capacidade de fazer todas as atividades inerentes ao organismo vivo. E quais são elas? Nutrição, a respiração, a osmorregulação, né? A estrutura, já que não tem parede celular, como é que é mantida a forma, né? A sustentação da célula, eles têm que ter capacidade de se reproduzir e se locomover. E agora, depois, nós vamos falar de cada uma dessas características separadamente, né? Os protozoários,
grande maioria deles são de vida livre, ocupando ambiente aquático. O protozoário precisa da água. Então, eles são presentes em água doce, água salgada, água salobre e água existente no solo. Então, nós temos protozoários no solo, mas aonde que eles vivem? Naquela camada de água aderida aos grãos do solo. Então, o solo, por mais seco que possa parecer, existe água aderida aos seus grãos. E nessa água aderida aos seus grãos, tem uma microfauna imensa, composta de bactérias, protozoários, né? Esses micro-organismos. E o protozoário precisa disso para se locomover, para se alimentar, para respirar, para fazer todas as suas atividades. Então, a maioria deles de vida livre. No entanto, temos aqueles que são comensais, que vivem aderidos à superfície, né? Mas não causam nenhum danos, e os parasitas. Aí os parasitas do homem, nós vamos falar na segunda parte da aula, que são aqueles relacionados à doença, relacionados à saúde pública, né? Vocês, enquanto professores de biologia, vão trabalhar esses conteúdos aí no ensino médio em outras instituições que vocês vierem dar aula, né? O pessoal da agronomia, é importante entender os protozoários que causam doenças, porque eles vão trabalhar com alimento. Aí tem que trabalhar com alimento de uma forma saudável, justamente para evitar a propagação, né, de vários deles. Então, só explicando aqui para vocês por que nós vamos trabalhar depois com as doenças causadas por protozoários. Falando agora sobre a nutrição, né, dos protozoários. De uma forma geral, eles são heterotróficos. Então, assim como os fungos, os protozoários não fazem fotossíntese. Eles se alimentam do meio, né, de matéria orgânica ou de outros organismos vivos que estão no meio. Podem ser saprotróficos, se alimentando de matéria orgânica em decomposição, matéria orgânica encontrada no meio, restos, né, de alimentos, ou holozoico, se alimentando de outros organismos, partículas grandes ou presas, células inteiras, né, como as bactérias. O protozoário, ele é importante na cadeia trófica do solo, justamente como predador de bactérias. Aí existem alguns trabalhos mostrando uma interação planta-microfauna, onde os protozoários desempenham um papel importante, contribuindo para o desenvolvimento da planta. Pensa comigo, a necessidade de nutrientes de um nível trófico para o outro, lembra que muita energia se perde? Então, se a gente pega aquela pirâmide de energia, tem uma maior energia na base e vai se perdendo conforme vai subindo. E muitos nutrientes também são liberados no meio, né? Então, conforme vai se alimentando da base, os nutrientes que não são utilizados pelo topo vão sendo liberados. Liberados onde? No meio, e no meio eles estão disponíveis para quem? Para as plantas, por exemplo. Então, os protozoários, para atender as necessidades dos nutrientes, vamos pensar em carbono e nitrogênio, eles se alimentam das bactérias e aí o excesso desses nutrientes sobram, são excretados do meio e utilizados pelas plantas. Então, ele ajuda na ciclagem desses nutrientes retidos em organismos e matéria orgânica aí disponível no solo. Como eu falei agora há pouco, os protozoários, diferente dos outros micro-organismos, são capazes de ingerir substâncias. E eles vão ingerir por fagocitose ou por pinocitose ou endocitose mediada por receptores. Vocês estão vendo que eu estou falando as modalidades que a gente observou lá em biologia celular.
Lembra o transporte de membrana? Então, nós tínhamos aquelas substâncias que se difundiam, né, livremente pela bicamada lipídica, que é o processo de difusão simples. Aquelas que tinham transporte facilitados por proteínas, então que não conseguiriam passar pela bicamada lipídica, teriam que ser transportadas através de proteínas. Aí, a favor do gradiente seria o transporte passivo, contra o gradiente o transporte ativo. E as macromoléculas e outras moléculas grandes demais para passar através das proteínas deveriam ser transportadas para o interior da célula ou para o exterior através de vesículas, né? O processo de endocitose. E aí o processo de endocitose pode ser mediado por receptor, igual aqui embaixo, ó. Um processo mediado por receptor, então algo mais específico, ou seja, vai ser transportado para o interior da célula aquelas substâncias que se ligarem ao receptor, mas também pode ser transportado de forma inespecífica, né? Onde a membrana da célula fica se invaginando continuamente e durante esse processo o que tiver ao redor dessa membrana vai ser endocitado juntamente, né? Durante o processo de formação dessas vesículas. Aí essas substâncias se juntam aos lisossomos, formando um vacúolo digestivo que vai digerir o que tiver lá dentro e disponibilizar para a célula. E o outro processo é de fagocitose. Um processo onde vai ter a expansão da membrana, vai envolver o alimento, a partícula alimentar, que pode ser uma célula ou uma molécula muito grande, e vai absorver, não é absorver, ela vai envolvê-la com a membrana, formando um vacúolo alimentar, né? De forma a ingeri-la. Ingeri-la é a melhor palavra mesmo. Ingeri-la. Aí esse vacúolo se liga aos lisossomos, faz a digestão do alimento, que vai ser absorvido os nutrientes, e o que sobra é defecado, que é o processo de exocitose. Tá? Então, essa é a via nutricional do protozoário. Ingere o alimento por fagocitose ou endocitose, digere e excreta o que não for ser utilizado para a célula. Olha só, o que nós falamos aqui é o processo que ocorre nas células, de uma forma geral, né? Então, quando a gente viu lá em biologia celular, o processo, as vias endocíticas, né? Endocitose, exocitose, é basicamente o que nós estamos vendo aqui com o protozoário. Alguns protozoários, como os ciliados, eles possuem um lugar específico para fazer a ingestão e um lugar específico para fazer a exocitose. Então, esse local que seria a boca do protozoário é o citóstoma, aqui, essa região do citóstoma, onde tem uma citofaringe, e é daqui que ela vai fazer a ingestão de alimentos, formando o vacúolo. E a região de saída, de exocitose, é o citoprócto aqui, que seria o ânus, né, da célula, vamos pensar assim, de uma forma não literal, lógico, né? Então, alguns protozoários têm um lugar para a entrada e outro lugar para a saída do alimento. Então, assim é feito a ingestão, a nutrição dos protozoários. Quanto à respiração, a respiração é aeróbia. Então, ele precisa do oxigênio, né? E aí, nós temos quais maneiras de quebrar a molécula orgânica? A respiração e a fermentação, né? A respiração aeróbica é feita na presença de oxigênio, a fermentação anaeróbica na ausência de oxigênio, produzindo lá o ácido lático ou etanol. Isso a gente viu lá com as leveduras e com as bactérias. Os protozoários, a grande maioria deles são aeróbicos. Precisa do oxigênio. No entanto, alguns conseguem viver em condições de anaerobiose e baixas concentrações de oxigênio. Lembrando, o protozoário é um organismo formado por uma única célula, né? Então, não existe tecidos, não existe órgãos, estamos falando de uma única célula. Então, o que tem ali dentro? Tem o núcleo,
Tem as organelas da mitocôndria, tem o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, os lisossomos, tem todas as estruturas características de uma célula eucariótica. Então, como é feita a troca gasosa? Através diretamente de difusão simples pela membrana do oxigênio e do CO2. O oxigênio está sendo consumido no interior da célula, lá na mitocôndria, então a concentração do oxigênio no interior da célula é menor do que no meio. Por isso, a tendência do oxigênio é o quê? É entrar dentro da célula, se difunde para dentro da célula. Já dentro da célula, como produto da respiração, está sendo produzido o gás carbônico. Então, a concentração de gás carbônico aumenta no interior da célula, dessa forma se difunde para fora da célula, da maior concentração para a menor concentração. E é dessa forma que é feita as trocas gasosas, né? E aí o oxigênio, lá na mitocôndria, é utilizado como último aceptor de elétron, no processo de respiração. Tranquilo, né, pessoal? Agora, uma estrutura nova que nós não vimos nos organismos discutidos até aqui. Além daqueles processos de osmorregulação que nós já observamos no primeiro semestre, na disciplina de biologia celular, lembrando aí da bomba de sódio e potássio, né, que mantinha uma concentração, um gradiente de concentração dos íons sódio e potássio diferente, criando aí tanto uma diferença de carga quanto uma diferença em concentração de substâncias. E vamos lembrar a osmose, né? O que é a osmose? É a difusão da água, através de uma membrana semipermeável. E aí nós falamos de membrana semipermeável, a gente tem de quê? Da membrana celular. Então a água atravessa a membrana celular. Nas bactérias e nos fungos, existia uma estrutura revestindo a membrana que conferia forma e proteção à célula. Né? Nós estamos falando da parede celular. Aqui não existe parede celular. E eu falei no começo que os protozoários vivem em ambiente aquático, aí de água doce, salobra, salgada, né? E aquela água presente no solo. Então, a grande maioria deles estão em ambiente hipotônico, em relação ao interior da célula. Aí a tendência de uma célula quando em um ambiente hipotônico é o quê? Ela ganhar água em relação ao meio. Como ela não possui a parede celular, o que ocorreria com essa entrada de água? Iria pressionar de dentro para fora a membrana plasmática e vai chegar um momento que a membrana pode se romper, lisando a célula. Isso se não tivesse uma estrutura interna responsável pela osmorregulação. E que estrutura é essa? É o vacúolo contrátil, tá? É o complexo do vacúolo contrátil, que consiste no vacúolo contrátil propriamente dito e dos espongiomas. Os espongiomas são os coletores dessa água e o vacúolo contrátil é a estrutura que vai bombear a água para fora da célula. Então, olha aqui, aqui nós temos um paramécio, um esquema de um paramécio, que é uma única célula, membrana plasmática aqui, no interior estão todas as organelas, né? Aqui, no caso, os protozoários ciliados, eles possuem dois núcleos, né? E o núcleo contém informações genéticas. Tem um macronúcleo, onde estão as informações para as coisas que eles precisam, e tem um micronúcleo, que tem umas informações adicionais também necessárias para a sobrevivência do protozoário, né? Vamos falar aqui do vacúolo contrátil. Esquece essas outras estruturas nesse primeiro momento. Então, o vacúolo contrátil, aqui nós temos dois, ó, o complexo do vacúolo contrátil, né, consiste no vacúolo contrátil, propriamente dito, e dos espongiomas aqui, que são os coletores. A água, ela vai entrar na célula, ao invés de aumentar o volume da célula, podendo lisá-la, ela será coletada pelos espongiomas e depois bombeada para fora da célula. Fazendo um paralelo, imagina o seguinte, vocês estão numa canoinha e essa canoa tem uns pequenos furos que permitem a entrada de água. Para que a canoa não afunde, vocês têm que pegar um balde a todo momento e jogar o excesso para fora do barco. Esse balde, jogando para fora do barco,
é justamente o vacúolo contrátil. Então, se acontecer alguma coisa, alguma substância que impeça a contração do vacúolo, o que ocorreria com essa célula? Explodiria. Então, aí, como é feita a osmorregulação dos organismos protozoários, além de todos os outros mecanismos que já foram vistos até aqui, para lembra que a gente viu em bactéria, um mecanismo de abrir os canais iônicos ou transportar substâncias para o interior da célula para ajudar a equilibrar a concentração dentro e fora. Aqui também tem esses mecanismos, só que adicionalmente tem o vacúolo contrátil. Professor, Oi? eu não entendi muito bem a espongioma. Ela faz... É só os coletores. Imagina assim, Vitor, aqui você tem uma bexiga que você vai apertando, e aqui você tem os canudinhos que vão drenando a água. De fora. Então aqui, isso daqui seriam os coletores, que coleta a água entra por aqui e vai parar aqui no vacúolo. E do vacúolo ele aperta e expulsa a água. Deixa eu esqueço, nós temos esse recurso aqui, vamos utilizar, né? Ó. A gente está aqui, vamos aproveitar o que tem de bom, né? Vamos ver o recurso aqui, ó. Vamos procurar um vacúolo contrátil no YouTube. Olha só. Olha ele aqui, ó, tá vendo? Nós espongiamos. Olha lá. E os espongiomas são os canais para levar água para fora da célula. Os espongiomas são coletores, ó, dá para ver aqui, ó, é por onde a água vem. Então a água que está aqui no interior do citoplasma da célula vai ser coletada por eles e leva para essa estrutura aqui, ó. E aqui dessa estrutura, ó, o que ela fez, ó? Bombeia. Olha aqui no, cadê aquela aula? Aqui o porinho aqui para onde vai sair, ó. Tá vendo? Tem uma saída aqui, ó. Ah, tá. Então a água entra por osmose mesmo Isso. na célula. E daí ela é coletada pelos espongiomas e é bombeada para fora pelo vacúolo. Isso, exatamente. Ah, entendi. Esse mecanismo aqui, ó, é para retirar o excesso de água. Não é para trazer água para dentro da célula, é para expulsar. Ah, tá. Então a água pode entrar por onde? Por toda a célula. Uhum. Ela entra por toda a célula, porque está contato direto com a membrana aqui, ó. Então não tem um local de entrada pela água. Toda essa membrana plasmática que tem aqui na célula, e essa aqui está uma estrutura 2D, lembra que ela é 3D, né? Então então toda a membrana está coletando água. Está entrando água, de acordo com a diferença de concentração do interior da célula e do exterior. Entendi. Lembra que dentro da célula está sendo produzido proteína, RNA, DNA, nucleotídeo, aminoácido, tudo isso aqui, todas essas substâncias produzidas aqui, assim como os nutrientes, os elementos necessários que estão dissolvidos aqui, os sais minerais, contribuem para a pressão osmótica, assim como tudo que estiver dissolvido aqui. Se tem mais substâncias concentradas aqui, a água vai entrar. Se tem mais substâncias concentradas do lado de fora, a água vai sair. No caso dos protozoários de água doce, a água ela é hipotônica em relação ao interior da célula. O de água salgada não precisa desse mecanismo. Tá? Então, os protozoários de água salgada não precisam desse mecanismo, porque eles têm que reter água, não expulsar. Entendeu? Então, os de água doce precisam disso aqui porque vai entrar água constantemente e ele precisa expulsar essa água constantemente. Vocês viram lá o funcionamento, então, do vacúolo contrátil, né? Aqui. Sim. Né? Olha lá. Aqui é um paramécio, justamente aquela célula. Olha lá o vacúolo, ó. Nossa. Olha aqui, ó. Esses aqui são os espongiomas, ó. Agora o vacúolo está contraído, ó. Olha lá. Relaxou, ó. Aí está enchendo de água de novo, ó. Expulsou de novo. E ela pode ter mais, a célula pode ter mais que um vacúolo contrátil, tá? Eu não conhecia esse processo, eu tô completamente maravilhado. Não, a célula é linda, gente. Você está achando que a natureza, trabalhando aí nesses bilhões, né? Esses bilhões de anos, conseguiu fazer coisas lindas, né? Que viabilizaram as diferentes formas de vida. Oi.
O vacúolo ele é formado do quê? Do que ele é composto? Membrana, citoesqueleto, né? O que é os componentes celulares. Proteínas contráteis, né? Então tem que ter proteínas motores ali que permite a contração deles. Foi mais em questão de da contração. Então, proteína. Pensa, a contração, proteína está envolvida nisso daí. Na forma dele, proteínas do citoesqueleto. Separando ele do citoplasma, a membrana. Igual as organelas, né? As organelas todas são revestidas por membrana. Então, tem a membrana que separa uma organela do citoplasma, porque senão estaria tudo junto. Então, aqui, ó, esses desenhos que nós estamos vendo, essas linhas, o que é? Membrana plasmática. Aqui no interior dele, tem o quê? As proteínas características dessa estrutura. Assim como na membrana, tem as proteínas características. Então, o que deve estar cheio ali? De proteínas que absorvem água, né? As aquaporinas, para permitir a passagem de água. Então, aqui deve estar cheio de canal de água, né? Então, a composição dessa... Vamos pensar como uma organela mesmo. Dessa organela, são a mesma composição de qualquer outra. Eu falo em relação a moléculas. E quais são as moléculas que tem? Né? Proteína, lipídios, carboidratos, né? Lembra? Ácidos nucleicos. Essas são as moléculas que tem. Eu acho que eu nunca tinha me atentado a isso, por isso que eu... Então, assim, pensa assim, os tijolinhos da célula, né, são o quê? Os elementos químicos que estão lá na tabela periódica. Aí esses elementos químicos vão se organizar nas formas de moléculas orgânicas e inorgânicas. Aí, inorgânica, nós temos os sais minerais, né? E aí, nas moléculas orgânicas, nós temos quem? As gorduras, os ácidos nucleicos, os carboidratos, as proteínas. Aí tem as subunidades das macromoléculas, vamos pensar assim, né? Os aminoácidos, os nucleotídeos, tem as vitaminas, tem todas essas moléculas que são compostas basicamente de carbono e nitrogênio, né? Lembra? Molécula orgânica, composição básica, carbono e nitrogênio. E aí, o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio, o enxofre, o fósforo. Então, esses elementos vão se organizando, formando essas estruturas todas. Então, se eu for olhar lá dentro do núcleo, o que eu vou ver? Eu vou ver duas membranas plasmáticas formadas de fosfolipídios e proteínas, e lá dentro uma molécula de ácido nucleico, que é o DNA, né, responsável por armazenar a informação da célula. Se eu for olhar o ribossomo dela, o que eu vou ver? Proteínas com RNA ribossomal, formando a estrutura do ribossomo. E aí, essa estrutura formada por proteína e RNA é responsável por fazer o quê? Por traduzir o RNA mensageiro em proteínas. E o que é proteína? É aminoácido, né? No final, se eu incendiar isso daí tudo, pegar e tacar fogo, incinerar, o que eu vou ter? Os elementos químicos que formaram ela. Vou ter carbono, nitrogênio, vou ter aqueles elementos. Eu vou mineralizar os elementos todos dela e disponibilizar de novo. Então, pensa dessa forma, Yasmin. É Yasmin, né, que falou. Para mim aqui no aparato fica pequenininho. Então, assim, pensa, toda matéria é feita da mesma coisa. Elementos químicos. No caso, nos organismos vivos, essa matéria está organizada de outra forma, né, formando todas as suas estruturas, todos os seus componentes. Nós, por exemplo, somos formados por milhões de células. Cada célula nossa é formada dos elementos químicos, né? Então, esses elementos químicos que se agrupam, formando as moléculas, vão formar as células aí, e aí o conjunto de células forma tecido, o conjunto de tecido forma os órgãos, o conjunto de órgãos o sistema, né? O conjunto de sistemas o organismo todo. E é isso que nós somos. Que aí o pessoal que trabalha com física quântica, né? Eles já olham em outro nível. Eles olham para que nós somos ligações entre os dois átomos lá e que tem mais espaço entre esses dois átomos do que matéria, né? Por isso fala que às vezes a gente é mais formado por espaço vazio do que por matéria, né? Você já não ouviu isso? Sim. Então tudo depende do nível que a gente está olhando aqui. Uhum. Mas em relação aqui do que é feito os vacúolos, vocês entenderam? Sim.
Pensa o seguinte, do que poderia ser feito, né? Igual assim, na casa, do que poderia ser feito as estruturas? Pode ser feito de tijolo, de cimento, vidro ou ferro. Pensa que as moléculas ali são isso. Tá? Então, do que poderia ser feito? Das moléculas, inorgânicas ou orgânicas. E as moléculas são feitas do quê? Dos elementos químicos que compõem todos os organismos vivos. E, professor, eu posso perguntar já sobre os micronúcleos ou você vai falar depois? Vou falar depois. Ok. Tá? Em relação à sustentação, eles não têm parede celular. A parede celular, nos organismos procariotos, lá no caso das bactérias e dos fungos, eram responsáveis por dar a forma da célula. Então, a bactéria, aqueles diferentes formatos, cocos, bacilos, espirilos, era conferido pela parede celular. Nos fungos, que também possuem parede celular, a forma da célula é também conferida pela parede, né? Principalmente. No caso dos protozoários, que não possuem parede, as diferentes formas da célula é conferida por quem? Pelo citoesqueleto, tá? E o citoesqueleto, vamos lembrar lá de biocel, é composto de quais filamentos? A quitina, tubulina, os filamentos intermediários, né? E aqui, no caso dos protozoários, existe também os alvéolos, que são vesículas vazias ou com secreção. Imagina um pneu com câmara. O que dá sustentação ao pneu? É a câmara de ar cheia de ar. Então, aqui no caso, os alvéolos, eles quando estão cheios, eles vão dar a sustentação à célula. Tá? Ao conjunto, que é a membrana plasmática, e o citoesqueleto, que está embaixo da membrana, justamente conferindo a forma e a sustentação, dá-se o nome de película. Tá? Alguns protozoários, além dessa estrutura interna, podem conter estruturas externas, ou seja, carapaças, que a gente chama de teca, testa, lórica ou concha. Né? Essas carapaças são produzidas, o material delas são produzidos pela célula e excretado. E aí pode se juntar a partículas contendo no meio e formando as suas formas características, né? Isso é comum nas amebas com tecas, nas amebas com carapaças, né? Nós vamos ver mais adiante também. Então aqui está algumas disposições, né, dos feixes de citoesqueleto, dando as diferentes formas, né, de sustentação. Então aqui são os diferentes arranjos das estruturas do citoesqueleto. Eu não vou ficar entrando muito nesse mérito aqui, mas só para mostrar que existem diferentes arranjos, né, dessas estruturas. E aqui, aquela estrutura externa à célula que nós falamos, as carapaças, ou as tecas, né? E aqui um exemplo de um protozoário que contém essa carapaça, essa teca, ou as amebas tecadas, né? As amebas com tecas. Então ela tem, aí parece uma tartaruguinha, né? Seria uma célula com aspecto de tartaruga. As tecas são proteína? Desculpa, eu perdi essa parte. Não, pode sais minerais, né? Sais minerais, outras substâncias, ou pode ser proteína também, né? A Entendi. composição da teca, eu não sei te falar o fato, mas a célula pode secretar sais minerais que vão se formar, se acumular, né? O componente principal da teca, eu não sei. E aqui a gente também não se tem, né? Tudo bem. Mas é algo que podemos pesquisar. Vamos ver se a gente acha aqui rapidamente. Quem sabe, né? Agora que você procurou no Google, eu vou. Uma pergunta rápida. Ameba é um grupo específico de protozoário? Protozoários, sim, são os protozoários sem estruturas que se locomovem por pseudópodos, perdão, que se locomovem Entendi. por pseudópodos. Entendi. Nenhum outro, tirando o protozoário, não tem mais ameba. Não, a ameba é um protozoário, é igual eu falar hipopótamo, entendeu? Entendi. Hipopótamo é um mamífero. Entendi. A ameba é um protozoário, Não, obrigado. entendeu? Então vamos seguir aqui agora para a reprodução.
A reprodução dos protozoários podem ser de forma assexuada ou sexuada. Assim como a gente já tem visto até agora, né, já é para estar claro. Quando eu falo de reprodução assexuada, eu preciso só de um indivíduo. E esse indivíduo vai se duplicar e se dividir formando dois idênticos. Quando eu falo de reprodução sexuada, eu vou precisar de dois indivíduos diferentes. Assim como a gente viu para os fungos, né, os protozoários são organismos haploides, com um único conjunto cromossômico. Então, ele se divide por mitose, né, e aí a mitose recebe diferentes nomes, né, como fissão binária, brotamento ou divisão múltipla, mas no caso são variações mesmo da mitose, porque o processo é aquele que a gente viu em biologia celular de divisão nuclear para mitose, daí depois a célula vai se separar. Então aqui existem diferentes processos que isso ocorre. Quando gera duas células idênticas, fissão binária. Quando vai gerar uma célula menor que a outra, vai ser o brotamento. Quando primeiro os núcleos se dividem e depois separam-se formando várias células, a divisão múltipla. Isso eu vou mostrar no próximo slide, né? E na reprodução sexuada, tem que ter a fusão celular, recombinação do material e aí a divisão meiótica. Então, tá aqui os tipos de reprodução assexual. Na divisão binária, uma célula dá origem a duas células de tamanho idêntico. No brotamento, uma célula dá origem a uma célula maior do que a outra, de tamanhos diferentes. Na divisão múltipla, primeiro ocorre a formação de vários núcleos e depois a formação de várias células. Tá? Mas esses núcleos todos, lembra, são divididos por qual processo? Mitose. Na reprodução sexuada, pode ser feita por singamia ou copulação ou conjugação. Aqui entra a parte dos micronúcleos que você perguntou, Vitor. No processo de singamia ou copulação, a primeira etapa que tem que ocorrer é a fusão de dois indivíduos, né? Eles são organismos haploides, então eles vão se fundir, funcionando como gametas. Nós vamos ver isso daí na próxima aula, quando a gente estiver falando sobre próximo material aqui, né? Hoje mesmo. Na hora que a gente estiver falando das doenças causadas por protozoários, vamos ver que alguns deles têm um ciclo sexuado no hospedeiro definitivo. E aí, durante o ciclo sexuado, duas células acabam funcionando como gameta, que vão se fundir, formando o zigoto, né? Diploide. E aí, o zigoto vai passar por meiose, gerando 4 indivíduos haploides. E nesse processo, que é o processo de meiose, lembra, tem a recombinação gênica, e aí aumenta a variabilidade, formando 4 indivíduos com maior variabilidade do que no processo de mitose, né? A conjugação, esse é um outro processo. E aí lembra em bactéria, quando a gente falou de conjugação? Quando a gente falou em conjugação em bactéria, o que acontecia? O plasmídio de uma célula era transferido, doadora era duplicado e uma cópia dele transmitido para uma célula receptora que não tinha o plasmídio. No final, duas células se encontravam, uma transferia uma cópia do plasmídio para outra, depois ela se separava, não tinha um aumento do número de célula. O que havia era transferência de material genético de uma célula para outra. Aqui é a mesma coisa, em relação à transferência de material genético e não o aumento de número. Então, na conjugação, não ocorre o aumento do número de indivíduos. O que ocorre é um baralhamento, vamos pôr assim, da informação genética. Eles trocam informações genéticas. Então, os ciliados, que possuem 2 núcleos, o macro e o micronúcleo, ele tem o micronúcleo envolvido no processo de conjugação. Tá? É um processo que não ocorre o aumento do número de indivíduos. Só que é chamado de reprodução sexuada nesse caso, porque é a recombinação do material genético. Então, esses indivíduos eles vão se emparelhar, vai formar uma ponte citoplasmática e vai ocorrer uma troca genética do material do micronúcleo.
E dessa forma, vai aumentar a variabilidade de cada indivíduo. O encistamento também está aqui na parte de reprodução, mas ele não é o aumento do número, não é divisão celular. Ele está mais relacionado à dispersão. Nós vamos ver nos ciclos de alguns organismos, de alguns protozoários, existem duas formas. A forma trofozoito, que é a forma ativa, e as formas encistadas, que são aquelas formas que vão se dispersar pelo meio até alcançar o hospedeiro, onde ele se desenvolve e se multiplica. Tá? Então, em condições desfavoráveis, o protozoário vai secretar ao redor de si mesmo substâncias, formando uma carapaça e ficando na forma latente, né? Que é a forma de cisto. Então, ela está aqui inativa, só esperando as condições favoráveis. E dessa forma aqui, ó, ela pode sobreviver vários meses no meio. Aqui é a forma que ela está ativa, se multiplicando. Isso aqui nós vamos ver na hora que formos falar das doenças causadas por protozoários. Vamos ver que alguns precisam disso aqui para se dispersar. A locomoção, tá? A locomoção dos protozoários pode ser feita de diferentes maneiras. Existem protozoários que locomovem por flagelos, e aí lembra lá de biologia celular mesmo, células eucarióticas, que apresentavam especializações das membranas. Aí nas especializações da membrana nós tínhamos os flagelos, os cílios, que eram formados por citoesqueleto, por microtúbulos, né? Então os microtúbulos formavam 9 pares, né, de microtúbulos externos e um interno, formando o axonema. E aí eles, pela ação de proteínas motoras que conectavam esse anel de microtúbulos com um eixo central, também formado de microtúbulos, conseguia fazer com que essa estrutura se movesse, né? E aí, essas estruturas podem ser tanto flagelo quanto cílios. A estrutura interna é a mesma, né? Vamos lembrar aqui dos cílios e flagelo. Eu esqueço que nós temos esse recurso aqui, ó. Cílios e flagelos. Cadê a estrutura aqui, ó? A estrutura interna, o axonema, né, formado pelos microtúbulos que formam o anel periférico e 2 internos. E as proteínas aqui de ineínas, proteínas motoras, com o que permite que esse anel externo suba ou desça em relação ao eixo central, fazendo com que os cílios e o flagelo se movimentem, né? Então, aqui os diferentes movimentos do cílio e do flagelo, causado pelo batimento. De uma forma geral, a célula apresenta mais cílios do que flagelo. Então, os cílios estão presentes em maior quantidade do que os flagelos. E os flagelos são bem maiores do que os cílios. Então, essas estruturas, são especializações das membranas, podem ser as responsáveis pela locomoção dos protozoários. Lembra, o protozoário é uma célula, tá? Então, não é de se espantar. Os protozoários que se locomovem por flagelo são os flagelados. Os que se locomovem por cílios são os ciliados, né? Além dessas duas estruturas e especializações da membrana, eles podem se locomover por expansões da membrana, né? São os pseudópodes. Então, assim como a membrana pode se expandir para fazer a fagocitose, ela pode se expandir para fazer a locomoção dos protozoários, né? Então, vamos olhar aqui um vídeo com a formação dos pseudópodes. Cadê? Não tem aqui, ó. Tem. Google tem tudo. Cadê? Vamos ver se esse aqui que aparece de novo. Vamos ver. Os cílios
O flagelo, os pseudópodes, eles além de serem utilizados, aqui a fagocitose, além de eles serem utilizados como para locomoção, eles também estão relacionados à alimentação, tá? No caso das amebas, vamos ver aqui a formação dos pseudópodes, ó. Então, pensa aqui, tá a membrana. Aí nós temos o citoplasma aqui. E aí lembra, o citoplasma, ele não é homogêneo, né? Tem uma composição mais gelatinosa próxima à membrana, a gel, e mais solúvel no interior. Então, durante a formação do pseudópodes, também há alteração nessa composição, onde a gel tem que ficar mais solúvel para quê? Para que o citoesqueleto consiga deformar essa membrana, expandindo, alongando ela, alongando a célula, depois o citoesqueleto vai se retrair, trazendo a célula para junto, né? Cadê aqui? Tem uns vídeos melhores. Esse aqui, deixa eu achar um vídeo melhorzinho. Aqui não é esse da Fagor. Esse aqui dá para ver. Esse vídeo eu acho que eu já mostrei para vocês. Que é uma célula sanguínea perseguindo uma bactéria. Olha lá, ó, formação de pseudópodes. Ó. Aqui a célula sanguínea de defesa, uma célula branca, que é pode ser um macrófago, né? Uma célula de defesa branca, perseguindo uma bactéria aqui. Ó. Ela está se locomovendo aqui por pseudópodes. Olha a velocidade que ela vai formando os pseudópodes. E aqui fagocitou a bactéria. Então, é isso que nós estamos vendo aqui numa placa de Petri, ocorre dentro do nosso corpo. Né? Nós temos as nossas células de defesa se locomovendo, como? Por a formação de pseudópodes. Ou se locomovendo entre os espaços entre as células na nossa corrente sanguínea, sempre à procura de invasores para combatê-los. Essa estrutura locomotora é o que vai permitir com que a gente classifique os protozoários. Então, lembra lá, em fungo, a gente usava a maneira como era formado o esporo sexual. Aqui, em protozoários, nós vamos usar a maneira como a célula se locomove. Então, quando a célula se locomove por flagelos, são os flagelados, né? Ou mastigófagas. Quando ela vai se locomover por cílios, são ciliados ou ciliófagas. Quando se locomove por pseudópodes, são as amebas ou as sarcodinas. Já se ela não tiver estrutura locomotora, são os esporozoários, tá? Ou filo apicomplexa. No caso dos esporozoários, todos eles são parasitas. Tá bom? E aqui nós temos alguns exemplos de formas de protozoários. Olha como eles possuem diferentes formatos, uns mais alongados, outros mais cilíndricos. Olha esse daqui, ó. Aqui parece ser um stentor. É um protozoário ciliado, auxílio aqui, ó. Ele se fixa a determinados substratos, forma aqui um vórtice e o alimento vai sendo ingerido aqui por essa cavidade. O paramécio, a ameba, né? Olha o paramécio aqui de novo. Aqui é a giardia. A giardia aqui, ó, que bonitinho. Vamos falar agora de cada um deles separadamente. Os flagelados, do filo Mastigófora, também são conhecidos como zooflagelados, por possuírem um ou mais flagelos. Além do flagelos, eles fazem fotossíntese. Nossa senhora, fagocitose. Esquece essa fotossíntese aqui, gente, pelo amor de Deus. Isso aqui foi um ato falho. Fazer fagocitose. E no processo de fagocitose, né, há a formação do quê? Pseudópodes. Então, a capacidade de fazer fagocitose é inerente aos protozoários. Tá? Então, os protozoários conseguem se alimentar por fagocitose. Então, se eles fazem fagocitose, eles fazem pseudópodes.
Mas no caso aqui, qual que é a estrutura locomotora deles? Flagelos. A maioria deles são vida livre, embora tenha os parasitas. De uma forma geral, vocês vão ver que nós vamos falar dos flagelados, exceto os esporozoas, a maioria são de vida livre. Só que eles podem ter os parasitas, né? Tanto os flagelados, quanto os ciliados, quanto os amebóides. Já os esporozoas, todos são parasitas, né? Olha o formato das células. Eles não têm um formato único. Existem células mais ovoides, células mais esféricas, células mais alongadas. A reprodução deles, de uma forma geral, é assexuada. Mas, embora raramente, existem alguns casos de reprodução sexuada. Exemplo, leishmania, trypanosoma, giardia e trichomonas. Esses são exemplos de flagelados. Nós vamos ver o ciclo desses protozoários na próxima aula. Agora mudando, indo para as amebas. Amebas são sarcodinas, né? São organismos que se locomovem por pseudópodos. Então, além de se alimentar, fagocitose, eles se locomovem por pseudópodos. E aí, não existe só uma forma de pseudópodos. Existem aqueles pseudópodos que são mais largos e arredondados, que são chamados de lobópodos. Mas tem os pseudópodos que são mais finos, mais estreitos, que são chamados de filópodos. Isso é utilizado para a classificação das amebas, tá? Porque não existe só uma espécie de ameba. Existem diferentes espécies, e tem aquelas amebas que possuem as teclas, e as outras que não possuem as teclas, que são chamadas de nuas, né? As amebas nuas. Então, essas diferenças são utilizadas para classificar as espécies de ameba. Essa aqui é uma ameba que eu resolvi colocar, que eu sempre ponho, para parecer aqueles filmes trash da Band, né? É a ameba comedora de cérebro. A Naegleria fowler, né? Essa ameba, ela vive em águas aquecidas naturais, né? Em piscinas naturais, térmicas, né? Vive lá de vida livre, bonitinha. E aí o homem, às vezes, o ser humano vai nadar lá nessas piscinas, às vezes, inala essa água. E ao inalar essa ameba, ela vai entrar no corpo, através do pulmão ela vai alcançar a circulação, da circulação vai para o sistema nervoso, causando uma infecção chamada de meningoencefalite amebiana, que é letal na grande maioria dos casos. Então, vira e mexe, a gente lê no jornal, vê um caso ou outro de morte pela ameba comedora de cérebro. Aí fica parecendo a coisa, né? Que a ameba cresceu, foi lá e comeu a cabeça da pessoa igual um zumbi. Não é assim, não. Tá? Mas existe esses organismos de vida livre que podem causar prejuízo, né, para os seres humanos. Ela tem que pensar o seguinte, isso aqui não é um parasita, tá? Ela é um organismo de vida livre. Só que aí ela, quando ingerida, ou inalada, no caso aqui inalada, né? Quando inalada, ao invés dela morrer de imediato, ela vai causar um dano primeiro e vai morrer depois, porque vai morrer junto com o hospedeiro. Tá? Então, ela não é um parasita, mas ela causa essa doença. Ela é uma ameba de vida livre. Aqui um outro exemplo de ameba. Essa aqui, sim, é um parasita, que é a Ectamoeba stolística, né? Nós vamos falar mais adiante dela, por isso eu não vou dar muita ênfase aqui. Mas ela causa a doença nos seres humanos. Qual? A amebíase. Os esporozoas, e aí dentre eles estão falando dos plasmódios, causadores da malária, e o toxoplasma, causador da toxoplasmose, né? São protozoários que não possuem estruturas de locomoção, né? Ou captura de alimento. Por isso, são parasitas obrigatórios. Eles têm adaptações que permitem com que ele entre na célula do hospedeiro
e eles vão se disseminar através da produção de esporos. Ou, lembra da divisão múltipla? Vai se dividir formando vários organismos, e aí depois a célula se rompe, liberando essas células dentro do organismo. E liberando dentro de qual organismo? Do hospedeiro. E esse hospedeiro é um só? Não. Um protozoário ele pode ter vários hospedeiros, sendo o homem mais um deles, né? A espécie humana, mais um deles. Pode ter hospedeiros que são vertebrados e hospedeiros que são invertebrados, como, por exemplo, o barbeiro, né? O anófilis, o mosquito palha, né? São hospedeiros de protozoários também, que vão ajudar na dispersão deles. Ao longo do ciclo de vida do esporozoa, a forma da célula varia de acordo com o tecido onde ele está e o hospedeiro. Então, tem o ciclo do hospedeiro vertebrado, por exemplo, o ciclo do hospedeiro invertebrado do inseto. E lá eles tomam diferentes formas, que vai contribuir para a colonização e para a infecção. Isso nós vamos ver mais adiante na parte de doenças. Agora só características gerais. Aqui uma foto mostrando o plasmódio em células sanguíneas. O plasmódio é o causador da malária, lembra? Febre terçã ou quartã, dependendo da espécie do plasmódio. E aqui o Toxoplasma gondii, né? Causador da toxoplasmose. E por último, nós temos os ciliados, os protozoários. Ciliados são aqueles que se locomovem através de cílios, sendo o mais rápido dos protozoários. A grande maioria de vida livre ou comensais, mas também tem os parasitas. O corpo tem variações de formato, né? Tudo certinho. Só que desses todos os protozoários que nós falamos agora, este é o único que possui dois núcleos. Um micronúcleo com papel reprodutivo, envolvido tanto na reprodução assexuada quanto na sexuada, na conjugação, e um macronúcleo, um vegetativo que vai atuar especialmente no metabolismo da célula e na reprodução assexuada. Então, além dos cílios, ele ingere os alimentos por fagocitose, ou seja, consegue formar pseudópodes para fazer a fagocitose. Só que, como a gente mostrou no começo da nutrição, ele possui um caminho, uma entrada para que ocorra a fagocitose e uma saída, que é para ocorrer a exocitose, então o citoprócto, né? Então tem o citóstomo, por onde vai entrar o alimento, e o citoprócto, por onde vai sair o alimento. Exemplos deles são a vorticela, o stentor e o paramécio. Né? Então essas eram as características gerais dos protozoários. Agora nós vamos falar sobre as doenças. Vocês têm outra aula a partir de que horas? Às 10h10. 10h10. Então tá bom. Então vamos lá. Eu vou iniciar aqui a parte das doenças causadas por protozoários. E aí, a hora que precisar parar, a gente para e continua o segundo momento. Ok. Bom? Então nós temos várias doenças que são causadas por protozoários. Então, como a gente disse agora, a maioria deles são de vida livre e aquática. No entanto, nós temos aqueles que são parasitas. E dentre as doenças causadas por protozoários, as que são problemas de saúde pública, né, são aquelas mais abordadas, podemos destacar a giardíase, a amebíase, a tricomoníase, a toxoplasmose, a leishmaniose, a doença de Chagas, né, ou trypanosomise, e a malária. Todas essas são doenças causadas por protozoários. A malária ficou em evidente agora, né, por causa da hidroxicloroquina, né, remédio utilizado no combate da malária. Vamos acelerar o processo aqui, porque isso nós acabamos de falar. Vamos já direto para as doenças para ganhar um pouquinho de tempo. A giardíase é causada por um protozoário flagelado, denominado Giardia lambda. Então, aqui o gênero Giardia, espécie lambda, né? Giardia lambda, que vai se alojar no intestino delgado. Tá? Um sintoma principal dessa doença é a diarreia.
Indivíduos, por exemplo, saudáveis, isso é importante lembrar que para toda doença, tá? Indivíduos saudáveis reagem de uma forma, indivíduos debilitados reagem com uma forma mais severa, sintomas mais acentuados, tá? Então, aí, vamos por assim, a variação de sintomas depende muito do sistema imune do indivíduo. Então, quando está colonizando o intestino delgado do organismo, aqui do homem, no caso, esse protozoário se apresenta na forma do trofozoito. Trofozoito. Quando ele está no meio, se dispersando, está na forma de cisto, que é a forma latente. Né? Então, a giardia, ela, no ciclo dela, tem uma variação de duas formas. A forma latente, cisto, ou a forma ativa, o trofozoito. O cisto é o responsável pela dispersão. Dispersão como? Pelas fezes. Então, a pessoa que está contaminada com giardia, que está lá com o intestino delgado colonizado pela forma de trofozoito, conforme as fezes vão avançando pelo intestino, vão alcançando a parte mais terminal, os protozoários vão identificando que o meio está mudando, vai mudando a sua forma, vai se incistando, aí esse cisto sai nas fezes, e aí vai contaminar o meio, a água, o solo. E aí, por falta de saneamento básico, falta de higiene, o homem pode ingerir esses cistos. E ao ingerir esse cisto, após passar no estômago, começa o desincestamento, e aí a forma de trofozoito coloniza ali o início do intestino delgado, né? Então, o ciclo da giardia, vamos voltar aqui na frente, é justamente a variação nas formas de trofozoito e a forma de cisto. Dispersa como, gente? Na forma de cisto. Né? Os cistos são dispersos pelas fezes e ingeridos. Aí eles, uma vez que passa no estômago, começa o desincestamento, que vai se completar na região inicial do intestino delgado. Né? Conforme vai avançando, junto com o muco alimentar, lá com a massa alimentar, as formas de protozoários vão identificando que o ambiente já não está mais tão favorável, vai mudando a sua forma para cisto, e o cisto é liberado nas fezes, e assim volta o ciclo. Tá? Sintoma, diarreia, principal sintoma. Como prevenir? Saneamento básico, boas práticas de higiene. O outro protozoário, ameba, que também vai variar em dois formatos, em duas formas, o trofozoito e o cisto. Então, o ciclo da ameba é muito parecido com o ciclo da giardia, assim como os sintomas da amebise é muito parecido com o da giardíase, diarreias, né? Exceto os casos mais graves que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, os cistos. Oi. Perdão, o Etamoeba é a família? É o gênero. Ah, gênero. Ok, obrigado. Entendeu? Então, aqui são duas espécies, ó, do gênero Entamoeba. Entamoeba histolítica e Entamoeba coli. Que essas são as duas principais relacionadas à doença humana, né? À saúde humana. Então, a doença amebise, nós estamos falando agora das principais doenças onde? No ser humano. Então, dessas doenças da amebise, as principais espécies relacionadas, Entamoeba histolítica e Entamoeba coli. Tá? Aí, quando eu estou falando aí da ameba, agora no contexto da amebise, eu já estou falando do gênero Entamoeba de uma forma geral. Elas têm duas formas, o trofozoito, que é a forma que ela está ativa, e a forma cisto, que é a latente. A dispersão dela, semelhante ao que a gente viu para a giardia, pelas fezes do cisto, e é ingerido por alimentos contaminados, vai se desenvolver dentro do organismo e vai colonizar o intestino. Só que diferente do que foi observado para a giardia, a ameba, ela não coloniza o início do intestino, ela vai colonizar a região mais terminal, tá? Do intestino. Vão ficar, muda só o local do intestino onde vai ocorrer a colonização. No caso aqui,
no intestino grosso, a giardia no intestino delgado, as amebas no intestino grosso. O sintoma, diarreia, né? Então, lá no intestino, engole o cisto, passa pelo estômago, no intestino começa a desencestar, no delgado lá já vai começar o desencestamento, que se completa lá no intestino grosso, onde vai ser colonizado. Daí, a colonização ocorre sempre da forma ativa, o trofozoito. Aí o trofozoito vão se multiplicando, vai aderindo à mucosa do intestino, vai fazendo lá o seu ciclo de vida. Vai se alimentando e multiplicando, se alimentando e multiplicando. Tá? Se alimentando do quê? Do que está passando no estômago, no intestino, perdão. O que está passando no intestino? Resto de alimento, micro-organismo, né? Vai se alimentando. E o ciclo da ameba vai se completar quando o quê? Os trofozoitos se desprendem da parede, vão se incistar novamente e sair nas fezes. Esse é o ciclo normal da ameba. No entanto, tem alguns casos mais graves de amebíase, onde a ameba ela vai causar uma ulceração, né? Essas amebas que estão lá aderidas na mucosa do intestino vão causar uma úlcera. E aí lembra, essa úlcera, além de ser um canal para a própria ameba entrar no tecido, é canal para outros micro-organismos que estão lá nas fezes também entrar, causando, por exemplo, as bactérias, que podem causar infecções. Então, a bactéria, perdão, agora volta, o protozoário, ele vai entrar pela corrente sanguínea, no caso aí as amebas entram na corrente sanguínea e colonizam outros tecidos, como o fígado, o pulmão, o cérebro, o que é chamado de amebíase extraintestinal. Esses são os casos mais graves de amebíase. Então, porque quando a gente fala só do ciclo comum, pode falar, isso é coisa leve, é tranquilinho, né? Não importa. Não. A amebíase pode evoluir para casos mais graves, mais severos, que pode levar aí à morte da pessoa. Tá? A amebíase, quando faz a ulceração, começa a perder sangue, né? Aí começa a ter perda de sangue, perda pelas fezes, abre um caminho de infecção, então pode ter diferentes quadros mais graves. As duas principais espécies de amebas, a Entamoeba histolítica e Entamoeba coli. Como diferenciar uma da outra? Né? Através dos cistos. A Entamoeba histolítica, o cisto tem 4 núcleos. A Entamoeba coli possui 8 núcleos. Então, agora aqui no ciclo, ó, nós estamos falando da Entamoeba histolítica, ó, 4 núcleos. Então, ingestão do cisto, o cisto vai passar pelo estômago, não começa no intestino de desencestamento, que vai colonizar a região do intestino grosso, né? Aqui, ó, então, vem aqui do delgado, entrou no grosso. Aí, conforme as fezes vão entrando no grosso, as formas trofozoíticas vai formando forma de cistos, que saem nas fezes, e assim vai seguindo o ciclo. Como evitar? Saneamento básico, alimentos lavados, boas práticas de higiene. Então, agora vamos avançar para a tricomoníase, tá? A espécie aí, o gênero, Trichomonas vaginalis. Essa doença é uma doença causada pelo Trichomonas vaginalis e também no seu ciclo ele vai apresentar apenas uma forma, que é a forma trofozoítica. Então, agora, nós não vamos falar da forma de cisto. Vamos falar só da forma ativa, que é a forma trofozoítica. Então, a dispersão, aqui não tem a forma de cisto, que era responsável pela dispersão no meio. A dispersão aqui do Trichomonas ocorre através de relações sexuais. Então, nós estamos falando aqui do quê? De uma doença venérea, que é transmitida através de relações sexuais. Esse protozoário, ele habita o trato urogenital, tanto do homem quanto da mulher. Ele não sobrevive fora do sistema. E por que ele é considerado, então, uma doença venérea? Porque é transmitido por relações sexuais. No homem e na mulher, eles se manifestam de formas diferentes.
No homem, ele é comumente assintomático, ou se apresenta como um desconforto, né? Uma uretrite, uma leve sensação de desconforto. Já na mulher, ele pode ser tanto assintomático, como pode apresentar uma infecção aguda. E nesse caso da infecção aguda, vai provocar um corrimento vaginal de cor amarela esverdeada, com formação de bolhas e mau cheiro, normalmente após a menstruação. A mulher infectada, ela vai apresentar dor e dificuldades para relações sexuais, né? Aumentando a frequência de vezes que ela vai fazer xixi, e esse xixi vai doer. Tá? Como a gente falou agora há pouco, é uma doença sexualmente transmissível. Então, como é que evita o contágio? Prática de sexo seguro, né? Então, usar camisinha, no caso, evita a contaminação por tricomoníase vaginalis. Mudando agora, vamos para o toxoplasmose, né? Agora nós já estamos falando de um protozoário sem estrutura locomotora. Estamos falando de um esporozoário. Então, são parasitas obrigatórios. A Toxoplasma gondii é a principal espécie, que vai infectar diferentes vertebrados de sangue quente, dentre eles o homem. Tá? Aí, a toxoplasmose é associada a qual animal? As mulheres aí, grávidas, por exemplo, fala, evita gatinho, né? Que vai nas fezes do gato, aí vai contaminar por toxoplasmose, então pode afetar o desenvolvimento da criança, né? O Toxoplasma gondii, como todo esporozoário, é um parasita obrigatório. E ele vai invadir quais células? Preferencialmente, aquelas células capazes de fazer fagocitose. Quando a gente falou de fagocitose em biologia celular, pensando no organismo multicelular como o homem, não são todas as células que têm a capacidade, a habilidade de fazer fagocitose. Então, no nosso corpo, quais células fazem fagocitose? Especialmente as células de defesa, né? Células sanguíneas. Então, elas são principalmente as principais afetadas pelo Toxoplasma gondii, que vai ser fagocitado, colocado para dentro da célula, só que aí, ao invés de ser digerido, ele vai se multiplicar dentro desse vacúolo e romper a célula, seguindo o seu ciclo. No caso do Toxoplasma gondii, o ciclo dele envolve mais de um hospedeiro, incluindo uma fase sexuada, que vai ocorrer no hospedeiro definitivo, e uma assexuada, que vai ocorrer no hospedeiro intermediário. O hospedeiro definitivo do toxoplasma, qual que é? É o gato, tá? Que é onde vai ocorrer a reprodução sexuada. E o intermediário é o homem, onde vai ocorrer a reprodução assexuada. As formas de contágio da toxoplasmose, né? Então, aqui, o gato é um deles, né? Mas aí nós temos outros vertebrados de sangue quente que podem também ser contaminados por esses parasitas, como, por exemplo, o porco, o gado, né? Diferentes animais. Aí a contaminação ocorre de que forma? Né? Pela ingestão de carne mal cozida e carne contaminada com antiprotozoário, de transfusão de sangue ou congênito, quando ocorre a transmissão da mãe para o filho. Tá? O caso mais grave, mais preocupante, mais perigoso é a congênita, que é aquela transmitida das mães para os filhos em formação, variando a gravidade de acordo com o estágio de desenvolvimento do feto quando a mãe foi contaminada. Dentre os sintomas da toxoplasmose,
tem dores de garganta, febre, diminuição de coordenação motora, aumento dos linfonodos, que está relacionado à defesa, né? Aumento do fígado e do baço, podendo evoluir para sintomas mais graves, como convulsões, problemas de audição, problemas de visão. Vamos passar agora para outro protozoário. Vocês viram que eu estou acelerando um pouquinho para não prejudicar a aula de vocês, né? A próxima aula. Vamos falar da leishmaniose, que é uma doença causada por diferentes protozoários do gênero Leishmania. A leishmaniose, a leishmania possui mais de um hospedeiro. E possui hospedeiro vertebrado e hospedeiro invertebrado. Então, ela é transmitida, no caso, por um hospedeiro invertebrado, por um vetor, que são mosquitos hematófagos flebotomide, conhecido também como mosquito palha, asa dura, asa branca ou birigui. Por que birigui? Por causa do município de Birigui mesmo. Lá, Birigui, Araçatuba, aquela região, a leishmaniose visceral, que é aquela transmitida, que tem um dos hospedeiros do cachorro, né? Ela tem uma frequência um pouco maior aí do que nas outras regiões. Então, por isso que chamava de Birigui o mosquito. E aí nós tínhamos lá também a úlcera de Bauru, aqueles lados de lá. A leishmaniose, então, são doenças infecciosas propagadas por animais, e aí sangue quente e invertebrados, podendo ser o homem ser um deles, né? O ser humano ser um deles. Mas o ciclo da leishmania não depende do homem. Por isso, ela é de difícil controle. É muito difícil controlar essa doença, porque o homem é mais um no ciclo dela. Ela é transmitida entre animais silvestres ou animais silvestres para o homem. Tá? Mas se o homem não estiver na parada, essa doença sobrevive entre os animais silvestres ou domésticos, né? No caso do cachorro aí. A classificação da leishmaniose, da infecção por leishmaniose, pode ser dividida em 3 categorias básicas: cutânea, mucocutânea e a visceral. A leishmaniose canina, que é aquela que tem o cão como um dos hospedeiros, é da categoria visceral, que é o caso mais grave dela, tá? Vou mostrar aqui, ó. Deixa eu ver se aqui é do visceral. Do cachorro, não é do visceral. Mas tá bom, vamos mostrar o ciclo desse protozoário no homem e no mosquito. O que é interessante observar, ó, que as formas do protozoário vai mudar de acordo com o momento da infecção e de acordo com o hospedeiro. Quando ocorre a infecção, ou seja, o mosquito palha vai lá e injeta o protozoário na corrente sanguínea, o protozoário está na forma de promastigotas. Aí esses promastigotas vão ser fagocitados pelas células de defesa, e dentro das células de defesa, eles vão se transformar em amastigotas, que é a forma onde vai se multiplicar. Então, os amastigotas vão se multiplicar dentro da célula de defesa, se multiplicando, 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 até romper a célula. Quando eles rompem as células, os amastigotas, ó, aqui, ó, vão ser absorvidos, sugados pelos insetos. Então, o inseto vai lá, vai sugar o sangue do ser humano e vai absorver os amastigotas. Dentro do intestino do inseto, as formas amastigotas vão se multiplicar até romper as células e voltando para a forma promastigota. Essas formas promastigotas vão migrar para a região da boca do inseto, onde vão infectar novamente o homem.
Então, o protozoário ele varia a sua forma ao longo do ciclo, de acordo com o momento, né? O estágio da infecção. Professor, Oi. o homem que estava ali no esquema é literalmente só homem ou é sinônimo de humano? Tipo, mulheres também pegam? Não, isso daí, ô Victor, é uma coisa meio de velho mesmo, entendeu? Aham. Antigamente, era colocado igual mosquito, ó, tá vendo? Tá vendo? Era colocar, e é a fêmea que transmite. Aham. Então, assim, o masculino era usado para referir aos dois. É Aham. tanto que eu cometo esse ato falho várias vezes. Toda hora você vê eu falando homem, de repente eu falo espécie humana, né? Espécie Aham. humana. Não, mas não tem problema não. Não foi chamando atenção. É só Não, uma... mas é isso. Então, quando fala o homem aí, está se referindo à espécie humana. Ok. Tá? Entendi. Está se referindo à espécie humana de uma forma geral. Tá? Ok. A fonte disso daqui, inclusive, é do governo. Ó. Ok. Obrigado. A gente foi alfabetizado dessa forma. Sempre a palavra masculino se referia aos dois gêneros, entendeu? Sim, não, tudo bem. Entre os sintomas da leishmaniose, pode destacar febre, anemia, aumento no fígado baço, hemorragias, aumento no linfonodos, tosse seca e diarreia. Os casos mais severos vai levar a óbito, né? E aí leva por hemorragia interna, rompimento dos órgãos. Esse aqui tem um caso que aconteceu comigo e com meu irmão. A gente fazendo bagunça aí, meu irmão se queimou. E aí eu levei ele lá pro hospital de Dracena. Corri, cheguei com o carro lá, parei na emergência, levei ele. Aí já colocaram ele numa salinha lá de emergência. Só que a mesma porta que entrava para a sala era uma sala conjugada. Então, do lado estava ele e do outro lado estava uma moça sendo operada de urgência na mesa. O que separava as duas era uma cortina. E a moça estava sendo operada porque ela estava tendo hemorragia devido à leishmaniose visceral, né? Dracena ali é para aqueles lados de Araçatuba lá pro final. E aí eu fui tirar o carro do lugar que eu tinha parado. Na hora que eu voltei, na hora que eu fui entrar, falou assim: morreu. Eu falei assim: como morreu? Meu irmão só queimou o braço, como morreu, né? Eu desesperei, falei: como assim morreu? Aí na hora que eu abri a porta correndo para ver, meu irmão estava do lado, apavorado, tá vendo tudo aquilo, porque quem tinha morrido era a mulher, né? E eu tomei um choque, por isso que eu não esqueço desse episódio até hoje, né? Eu tomei um choque ali, quando eu falei: deixei ele rapidinho, fui tirar o carro, morreu. E aí meu irmão, na hora que eu entrei, falou: me tira daqui, pelo amor de Deus, que ele não aguentava mais ver aquela situação dos médicos tentando salvar a mulher, e não deu Credo. conta. Deus o livre. Deus me livre. Né? Então, agora passando de leishmaniose, vamos para a doença de Chagas. A doença de Chagas é a tripanossomise, né? Por que era chamada de doença de Chagas? Em homenagem a Carlos Chagas, o grande pesquisador dessa doença, né? É uma doença causada pelo Trypanosoma cruzi. E o Trypanosoma cruzi, no seu ciclo de vida, tem hospedeiros vertebrados, e aí dentre eles o homem, e tem um inseto hemíptero, hematófago, né? Pertencente à família do Triatomide, que são os barbeiros. Nos vertebrados, o tripanossoma vai circular no sangue e vai multiplicar-se nos tecidos. Já no inseto, ele se multiplica no tubo digestivo e vai infectar o homem a partir das fezes e urinas. Então, o barbeiro está lá sugando, a fêmea está sugando o sangue do homem, né? Ou da mulher, do ser humano, está sugando ali o sangue, e conforme está sugando o sangue, está defecando. E fazendo xixizinho. E aí está saindo as formas infectantes do tripanossoma. Aí você está lá meio sonolento, tudo você bate a mão assim, coça, né? Aquele negócio irritando a pele. Na hora que você faz esse movimento de bater e coçar, você está espalhando a merda tudo ali, ó, naquela região. E aí, na hora que espalha naquela região, pode alcançar o buraco da perfuração de onde sugou o sangue. E ali é o caminho de entrada do Trypanosoma cruzi, que vai penetrar por aquela perfuraçãozinha da picada. E aí, uma vez que entrou na corrente sanguínea, vai ocorrer o processo de infecção.
além da transmissão por inseto, o tripanossoma, quando está lá no sangue circulando, ele pode, através da transfusão de um sangue contaminado para uma pessoa sadia, ocorrer a transferência desse parasita e a contaminação de uma pessoa saudável. Então, tem a via de inseto, tem a via aí de transfusão sanguínea, e também, mais recentemente, a gente saiu no jornal aí, a contaminação por via oral, de pessoas que tomaram caldo de cana ou comeram açaí, que foram moídos contendo barbeiro infectado, e aí causou uma infecção, né? Então, além do inseto, que vai injetar a transfusão de sangue, pode ocorrer por via oral, aí, quando ingerido o barbeiro diretamente infectado. No ciclo de vida, o protozoário ele vai mudar a sua forma de acordo com o hospedeiro e de acordo com o estágio da infecção. Podemos dividir aqui o ciclo que ocorre no inseto e o ciclo aqui que vai ocorrer no ser humano, tá? Então, vamos por aqui, ó. Começou a picada, o inseto defecou e a forma tripomastigota vai entrar na corrente sanguínea. Entrou na corrente sanguínea, ó, o tripomastigota vai se multiplicar, não, vai invadir primeiro, vai invadir os tecidos e adotar a forma de amastigota. A forma amastigota é responsável pela multiplicação. Então, a forma amastigota vai se multiplicar de forma assexuada no interior da célula, vai se liberar, vai. Aí quando eles estão na corrente sanguínea, vai se converter em tripomastigota e vão poder infectar. Então esse ciclo ocorre aqui várias vezes, infectando diferentes tecidos. Quando o inseto suga o sangue de uma pessoa contaminada contendo o tripomastigota, ele vai adquirir esse protozoário. E aí, no ciclo, dentro do inseto, o tripomastigota é convertido aqui, ó, em epimastigota, vai se multiplicar, se diferenciar em tripomastigota, e assim o ciclo continua. Então, tem a parte do ciclo no barbeiro, a parte do ciclo no ser humano. A doença de Chagas, os sintomas dela, pode ser dividido em duas fases. A fase aguda, ou inicial, e depois de um período de 10 a 15 anos de latência, uma fase mais uma fase mais grave, que pode ser chamada de forma cardíaca, forma digestiva ou forma mista. Então, assim, a pessoa que tem a doença de Chagas, e eu não sei se vocês têm alguém na família que tem, na minha, tinha a minha avó, né? Ela conviveu com a doença por muito tempo. Só que a doença dela evoluiu para a forma cardíaca. Então, ela tinha insuficiência cardíaca, o coração aumentado, ela tinha um aneurisma proveniente, que foi decorrência, né, da doença de Chagas, justamente porque esse protozoário foi infestando os tecidos do sistema circulatório dela, né, e aí foi danificando ao longo dos anos. E ela tomava um remédio, né, só que o remédio fazia o controle, não conseguiu impedir os danos, né. Mas a minha avó até que teve uma boa vida, viveu até os 89 anos, né? Então ela conseguiu viver bastante, apesar dessa doença. Vamos agora para o último protozoário aqui, para eu conseguir terminar essa aula a tempo, né? Vamos falar da malária. A malária é causada pelo plasmódio. O plasmódio é um protozoário que não possui estrutura locomotora. Então, são parasitas obrigatórios. E os principais deles, causadores da malária, é o Plasmodium vivax
Plasmodium malariae e o Plasmodium ovale. A transmissão natural da malária é através da picada das fêmeas do inseto Anopheles. Mas ela também pode ser transmitida por transfusão de sangue ou por meio da placenta, né, que é a malária congênita, como também por compartilhamento de seringas. Então, parasitas que estão no sangue, gente, de forma geral, podem ser transmitidos por transfusão de sangue e por outros veículos, como aqui, seringas infectadas. O homem, a espécie humana, ela é o hospedeiro intermediário. Então, é onde ocorre o ciclo assexuado, que é denominado esquizogônio. Já o mosquito, que é o hospedeiro definitivo, ocorre a fase sexuada. A malária, ela tem uns sintomas muito característicos, né? Que são as febres, os calafrios. E a febre volta de 3 em 3 ou 4 em 4, que é a febre terçã e a febre quartã. Professor, Oi? desculpa, já são 10h10. Então vamos parar aqui na malária, eu continuo a malária na próxima aula. Aham. Tá bom? Ok. Então, gente... Professor, Oi. na próxima aula você pode explicar melhor do porquê que pessoas, eu não sei se a relação da malária com a AIDS, alguma coisa assim, não tem? Malária? Com a AIDS não, com a anemia, acho que é. Vai, tem. Aí eu queria que você explicasse na próxima aula, se der, sobre. Você está falando das pessoas que têm anemia falciforme e não pegam malária? Isso, porque já me explicaram, mas eu não lembro muito bem. Sim, podemos falar sobre isso sim. Foi Beleza. até bem lembrado, Natália, porque eu não tinha colocado essa observação. Ah, beleza, então. Fica para a próxima aula. Então tá jóia. Tchau, tchau, gente. Boa aula para vocês. Vou parar a Tchau, gravação. tchau, professor. Até. Obrigado, professor.